Bom, boa noite a todos. Desculpe todos os contratempos, mas faz parte. A gente tem que ter a paciência e a resiliência para superar essas dificuldades. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar hoje o capítulo 21 do livro Jesus no Lar. É a psicografia de Neio Lúcio e psicografada pelo Chico. E essa lição, ele vai falar sobre um tema que ele é muito sensível a todos nós, que é justamente a questão da riqueza ou dos bens materiais que nós amealhamos durante a nossa vida. Então, tem um ditado, tem uma passagem na Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, a riqueza realmente é uma prova muito difícil. E nós vamos discorrer sobre isso mesmo. Bom, Heraldo, não está passando, não. Tem que dar um clique em cima. Pronto. Então, a gente lembra mais uma vez que Jesus ele fazia como se fosse o culto do lar na casa de Pedro, na casa dele em Cafarnaum. Então, lá se reuniam vários apóstolos, várias pessoas que estavam juntos e eles participavam desse momento onde eles faziam, discorriam sobre alguns assuntos. E ele foi provocado por ah, Ma- Tiago, peraí, isso. Tiago, então, ele começa a preocupar sobre o desejo da riqueza, das pessoas buscarem sempre a riqueza. E Jesus ele vai contando essa história, né, para poder enriquecer o coisa. Então ele conta que um homem, vou ter que botar que está muito pequeno aqui, que um homem, Heraldo, tem como botar, ou eu vou ler aqui porque eu não estou conseguindo ler aqui, está muito pequeno. Não, deixa, eu vou ler aqui. Então ele conta que um homem íntegro e temente a Deus, ele buscou na prudência humana o caminho para a segurança familiar. E aí ele começou a trabalhar de maneira ininterruptamente durante 20 anos, amealhando moeda por moeda, até que ele conseguiu formar um patrimônio milionário depois desses 20 anos. O foco dele realmente era juntar os bens materiais. O foco dele era ter essa riqueza. E aí o objetivo dele era justamente dar tranquilidade e amparo para o futuro dos entes queridos. E normalmente isso acontece muito. Nós sempre justificamos da gente trabalhar muito, da gente procurar ganhar mais dinheiro, de juntar, ou de conquistar as coisas, ou de comprar as coisas, sempre falando assim, não, eu quero deixar dar para os meus filhos o que eu não tive. Então, essa palavra, dar para os meus filhos o que eu não tive, ela acaba fazendo com que nós atropelemos uma série de coisas porque se você fosse perguntar para os filhos, e eles diriam o seguinte: o que eu quero, o que você não teve, é amor, carinho, presença, e não dinheiro, não bens. Então, mas nós, na nossa mente, a gente coloca essa desculpa para dizer assim: isso não é para mim, isso é para os meus filhos. Não é, tá? Não é. Então, quando ele chegou a amealhar toda essa riqueza, ele parou para contemplar a obra e ele percebeu que a vida dele mudou, tinha mudado, mas mudou para pior, para muito pior do que era. E a gente lembra, pelo menos eu lembro do começo da nossa vida, né? Eu e Maria Lúcia, nós estamos juntos há 44 anos, né? 44 anos, e começamos com uma mão na frente e outra atrás, como se diz, não tínhamos nada. E nós fomos galgando, conseguindo os bens, conseguindo as coisas, e justamente
nesse pensamento, eu me incluo nesse pensamento. Eu quero deixar um futuro para meus filhos, né? Eu quero garantir o futuro, quero garantir a minha velhice. Então nós fomos lutando, lutando. Só que hoje, quando a gente olha para trás, naquele começo difícil que nós tínhamos que ter passe, você nem sabe, eu acho que os mais jovens não sabem o que que é isso, né? O passe para o ônibus que você tinha, nós éramos estudantes, então nós tínhamos um desconto de 50% na passagem. Se não fosse o passe, a gente não conseguia andar de ônibus. A gente não conseguia pagar a inteira. Então nós tínhamos que entrar na fila, lá na CETEPS, que era lá no centro da cidade, na Princesa Isabel. Era um fila que a gente ficava a tarde inteira para conseguir comprar cartela de passe. E aí aquela cartelinha a gente destacava aqueles passes e a gente usava no dia, tinha todo dia para poder se locomover. Nós morávamos em Serra Dourada 2 e para mim chegar na universidade eu tinha que pegar dois ônibus e tinha que sair de lá às 5 horas da manhã. Quando voltava, eu pegava normalmente a Juliana na creche da UFES e normalmente ela dormia. Então eu já tinha que me preparar para ir em pé, carregar os livros e carregar a Juliana dormindo. E normalmente eu botava ela na minha perna aqui, ela abraçava a minha perna e dormia eu em pé com ela apoiada na minha perna desse jeito, fazendo um quatro. E como a gente era feliz. Cada coisinha que a gente conquistava dava um sabor assim, sabe, uma coisa gostosa. E depois a gente vai olhando para trás, a gente vai vendo hoje as coisas que a gente tem. A gente pode entrar no restaurante hoje sem se preocupar com quanto vai pagar. Pode entrar hoje no hotel, né? Fazer algumas extravagâncias. E a gente não tem tanta preocupação como tínhamos antes. Só que como a gente era feliz. Eu lembro do prazer da gente ter. Nós plantamos um pé de tomate no fundo de quintal e fomos acompanhando no dia a dia, né, a evolução. E o dia que a gente colheu o tomate maduro, que a gente fez uma salada com ele, né? Que gostoso que foi, né? Mostrando para Juliana, assim, olha, isso aqui nós tiramos do terreno nosso aqui, nós cuidamos dele, nós molhamos, adubamos e agora vamos comer dele. Então, são pequenas coisas que dá muito mais valor. E ele olhando isso para trás, ele falou assim: eu era mais feliz antes do que sou agora. E ele começou a ver que o lar dele perdeu o aconchego. O lar que era simples e alegre tomou um ambiente sombrio e tenso, porque ele começou a ver que as pessoas se aproximavam e ele não sabia se era por interesse ou se era por amizade mesmo. Então, ele sempre tinha um pé atrás nas convivências social. Ele foi vendo que a fortuna trancada no cofre converteu-se em motivo de arrependimento, motivo de preocupação e de desilusão. Eles ficaram muito desiludidos com tudo que eles tinham, porque aquela fortuna, ela ficou estagnada, ela ficou guardada no cofre. E aí, com toda essa preocupação que ele tinha em relação àquele dinheiro, a preocupação que ele tinha com segurança, a preocupação que ele tinha com ladrões ou com interesse de pessoas em relação à fortuna dele, ele começou a adoecer. Começou a ter hipertensão, começou a ter distúrbios psicossomáticos, não dormia mais direito, né? A saúde dele foi minando no coisa. Quer dizer, eles tinham a fortuna, tinham uma casa maravilhosa, tinham tudo que o dinheiro podia comprar, mas ele não tinha o essencial, a saúde. E ele foi observando que os afetos começaram a se deteriorar, principalmente em casa, porque a mulher dele tornou-se uma escrava de obrigações fúteis apenas para matar o tempo. Ela não precisava ganhar dinheiro. Então ela ia a chás, a reuniões sociais, tinha que ter aquela aparência, o que que os outros vão pensar, né? Não podia repetir roupa, não podia sempre aquela preocupação do que os outros vão pensar, que os outros vão achar. Que nós somos ricos, né? Os filhos, então, começaram a cochichar nos cantos e começaram a esperar pela morte do pai, pensando já
na herança. E uma coisa interessante que eu trabalhei muito a cabeça dos meus filhos, que eu sempre falei com ele, depois de uma certa fase, lógico que no começo a minha preocupação era amealhar, juntar o dinheiro e tal, mas depois que chegou uma certa fase, eu falei assim, olha, o que eu vou deixar para vocês é te dar um curso superior, pagar o que for preciso para que vocês consigam isso, mas não pense em herança. O que nós vamos juntar vai ser para nós termos uma velhice tranquila, de nós não ficarmos dependendo de terceiros. Mariluz até falou, se um dia nós não tivermos mais capacidade de cuidar de nós mesmos, ela vai fazer a malinha de nós dois e nós vamos nos internar em alguma clínica aí de idosos, né? Vamos nós dois com as malinhas lá, né, para poder ficar, para que não darmos trabalhos a ninguém. Mas os filhos já estavam preocupados com a herança, né? Nas relações sociais, eles começaram a perceber que existiam muito falsos amigos, que eles eram cercados por pessoas bajuladoras, mas que estavam desinteressados no bem-estar. Eles queriam apenas ter alguma vantagem pecuniária. E a vizinhança, tinha um olhar marcado pela inveja, pela ironia e pela desconfiança contínua. Sabe aquela história assim: ah, mas você é rico, né? Olha o carro que você tem, olha a casa que você tem, olha a mansão que você tem. E a gente vê que a inveja, ela é uma coisa que o invejoso nunca tem paz, porque a preocupação dele não é em ter, a preocupação dele é que o outro tem, e ele quer ter o que o outro tem. E essa é uma preocupação contínua, porque logicamente que nós vamos progredindo, vamos adquirindo novas coisas, e principalmente uma pessoa que é rica. Então, o invejoso nunca vai ter paz, porque sempre vai querer mais e mais e mais. Aquela história que a grama do vizinho é mais verde, né? As flores do vizinho são mais, têm cores mais vivas. Então, sempre a gente tem esse olhar, e os vizinhos deles tinham essa atitude. E aí, ele, naquele desespero, vendo tudo ruir, todo o planejamento dele foi por água abaixo, ele pega e faz uma oração, aquela oração sentida, aquela oração do fundo do coração, onde ele pede, num sincero desespero, ele pede que não estava mais suportando o peso da angústia. E ele orou em lágrimas, pedindo luz, pedindo orientação. E aí ocorreu uma intervenção. A oração dele foi tão sentida que veio um anjo, de Deus, que surge para ele em sonho e faz uma revelação que ia transformar a vida dele a partir desse momento. A resposta que esse anjo trouxe foi o seguinte: o céu atende a quem busca com humildade e desejo sincero de renovar-se. E a sugestão do anjo, que ele fala no sonho, é o seguinte: toda fortuna que corre à maneira de águas cristalinas da fonte é uma bênção viva. A fortuna que ela circula da água e vai trazendo benesses, que a água vai trazendo fertilidade ao seu redor. Agora, toda riqueza em repouso inútil é um poço venenoso de águas estagnadas. O que ele quer dizer com essa frase? Que quando a fortuna ela traz ao redor de si coisas positivas, por exemplo, criar emprego, criar prosperidade, investir na educação, fazer com que a comunidade progrida, os vizinhos progridam, né? As crianças sejam acolhidas, não tenha pobreza, não tenha pedintes. Então, essa é a fortuna que corre como água cristalina da fonte até o mar. Agora, aquela água que fica estagnada, a gente sabe que a água estagnada, ela vai ela vai apodrecer, vai criar algum tipo de bactérias, de leveduras, no coisa e vai apodrecer, vai ser uma água podre. Então, a fortuna dele era uma fortuna que estava parada.
estava estagnada. Era uma água, um poço venenoso. Logicamente, que ele bebendo dessa água venenosa, ele ia ficar doente e todos iam ficar doentes ao seu redor. Então, ele pega, segundo a sugestão do anjo, para movimentar aquela água. Porque a riqueza circulante gera trabalho, gera progresso, gera alimento e dignidade para todos. O rico que investe em emprego, ele cria prosperidade e dignidade para todos que estão ali. Porque ele está investindo o dinheiro dele, trocando por trabalho. O trabalho vai trazer mais receita para ele. E a pessoa que trabalhou, ela vai ter prosperidade também. Quanto mais circular o dinheiro, melhor. A gente observa muito aqui no nosso estado, ele tem uma peculiaridade, né? Aqui nós temos culturas que são culturas que geram riqueza ao seu redor. Por exemplo, o café. Tem meieiro de café que tem carro novo, tem a casa boa, com televisão, com micro-ondas, até airfry. Por quê? Porque o dinheiro circula, ele recebe a metade do que o dono da propriedade recebe e divide os custos. Agora, quando você tem monocultura, ou quando tem, por exemplo, gado, é, o vaqueiro é assalariado. Quando você tem, por exemplo, a cultura do arroz, ou do milho lá no Mato Grosso, a soja, as pessoas que estão lá são assalariadas. Então você não faz o dinheiro circular tanto quanto aqui, né? Aqui nós temos o café, temos a uva, enquanto tem o sistema de meieiro. Então, dá mais dignidade para as pessoas que ali estão. A água circula, a água não fica parada. E esse poço estagnado, ele vai gerar veneno, discórdia, ganância e doença moral. Então, no princípio da necessidade, por que nós exigimos um rio quando um simples copo d'água pode saciar a nossa sede? Então, por que que ele queria tanta coisa se ele poderia ter muito menos e ser feliz? Quer dizer, é um puxãozinho de orelha que o anjo deu nesse nosso amigo. Mas ele se transformou, ele resolveu mudar. Ele começa a converter o seu patrimônio, transformando a arca de moedas num cofre milagroso de salvação. O que que ele começou a fazer? Ele começou a criar a escola de luz espiritual, começou a gerar empregos e oportunidade de trabalho ao seu redor. Ele começou a trabalhar bem com seus vizinhos, com a sua comunidade, né? A gerar mais benesses, né? E o lar voltou a ser um santuário alegre, cheio de bênçãos do serviço e da paz. Então, quais as lições que nós temos do Evangelho para a riqueza? Primeiro, a riqueza ela é um instrumento do bem. O dinheiro não é mal em si. O seu valor reside exclusivamente no bem que ele pode proporcionar. O valor do dinheiro é o bem que ele pode proporcionar. E aí nós temos que observar que nós também somos ricos. Nós somos ricos. Nós estamos aqui saudáveis, viemos andando. Se vocês estão enxergando o que eu estou mostrando aqui, vocês estão me ouvindo, vocês conseguem ir e vir. Então nós somos ricos. Imagine quem não tem isso. Imagine quem não escuta, quem não enxerga, quem não anda, quem depende de outro. O que que nós estamos fazendo com essa riqueza que nós temos? Então nós temos que ser vigilantes para empregar bem a riqueza que nós temos, de sermos perfeitos, de termos saúde, no nosso crescimento e no progresso de todos que estão ao nosso redor, de observar aquele irmão necessitado, de observar aquele irmão que está claudicando, que caiu, que tropeçou. Então, nessa vigilância, nós temos que estar atento para a busca por segurança material
mas sem deixar que isso sufoque a nossa vida espiritual e principalmente a nossa vida familiar. E nessa sementeira do trabalho, nós vamos movimentar os recursos para gerar utilidade, educação e amparo ao próximo. Então, no final da lição, Jesus ele fala com Tiago. Tiago, quando ele pondera, sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. O que que ele quer dizer? Aqueles que perceberam realmente a moral da lição que ele dá, que a fortuna não pode ser estagnada, ela tem que ser fonte cristalina. E aí nós vamos agora buscar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, sobre o progresso material e o progresso intelectual. A gente sabe que o que move o mundo material é o dinheiro. Não tenha dúvida disso. O dinheiro, ele movimenta tudo o que nós temos. Por quê? Porque é o dinheiro que propicia para nós a nossa subsistência material, de nós comermos, bebermos, termos uma casa, ter a proteção dessa casa, nos locomover. Tudo isso nós precisamos do dinheiro. Agora, é até engraçado que os menores vão falando o seguinte: não precisa de dinheiro, não. A gente tem Pix, né? É só fazer um Pix, né? Porque o menino falou com a avó assim: não, mas eu não tenho dinheiro. Não, não precisa de dinheiro, não. Faz um Pix para mim, né? Porque até o dinheiro está parando de circular, mas o Pix tá chegando aí, né? Então a riqueza não é um mal em si mesma, mas ela também é um instrumento de Deus. Ela é um poderoso motor para o progresso científico, para o progresso intelectual e progresso material do planeta. Então imagine, vamos dar um exemplo recente. Nós tivemos a pandemia do Covid. Nós tivemos um recorde, porque em menos de um ano foi desenvolvida uma vacina, foi feito o DNA do vírus em 2 meses. Uma coisa absurda, né? Você gastar 2 meses para fazer o DNA do vírus, coisa que demoraria 2 anos. Foi feito em 2 meses. E alguém teve uma ideia fantástica, que foi uma australiana que trabalha nos Estados Unidos, que faziam pesquisas sobre o RNA mensageiro, e ela teve um insight de pegar uma proteína que já tinha separado, que é o spike do vírus, colocar no RNA e aplicar para fazer o nosso sistema nervoso produzir anticorpos contra aquele vírus. Então, a primeira que chegou não era uma vacina, foi uma técnica que ela trabalhava há 33 anos nessa pesquisa, e ela teve esse insight e salvou milhões de pessoas. Para isso, teve que ter um investimento monstruoso. Chegou perto de US$ 1 bilhão. Se não tivesse esse dinheiro, nós não teríamos a vacina. Então, o dinheiro é que move, do ponto de vista científico, intelectual e material. Sem a riqueza, não haveria estímulo para grandes pesquisas, não haveria atividades e indústrias que beneficiam todos. Vou dar um exemplo para você de como é que é perverso essas coisas. Vocês conhecem, já ouviram falar de doença de Chagas? Doença de Chagas era transmitida por um barbeiro que vive em casa de pau a pique. Ele tem que picar a pessoa que dorme naquela casa, e ele pica, ele tem o costume de defecar do lado da picada. Normalmente a pessoa coça, e na hora de coçar, ela faz com que as fezes penetrem no orifício que ele picou. O tripanosoma está nas fezes e é inoculada pela picada do coisa. Olha quanta coisa que tem que acontecer para que a doença manifeste. Ela vai se manifestar depois de 20 anos. 20 anos.
Até hoje, só tem um medicamento que trata a doença de Chagas. Por quê? Você acha que algum rico, alguma pessoa abastada, vai pegar doença de Chagas? Vai dormir em casa de pau a pique? Vai ter o barbeiro na sua parede? Então, a indústria farmacêutica não investe. Mas aí agora começou a surgir um porém. Você sabe que começou a surgir doença de Chagas por causa do caldo de cana e do açaí. Porque o tripanosoma às vezes está no meio, na hora de passar, de moer, moe ele junto, e a pessoa pega o tripanosoma por triturar o inseto ali no meio. Então, alguns que consomem açaí e o caldo de cana pode pegar doença de Chagas, tá? Então, cuidado com a procedência do açaí, tá? A outra é outra coisa que não se tem, malária. Malária só acontece nas regiões mais afastadas, na Amazônia, nas regiões mais. Não tem vacina para malária. Então, já existem pesquisas, mas não evoluíram, porque não existe interesse financeiro das indústrias farmacêuticas, porque não tem retorno, não tem, eles chamam de payback. Não tem payback. Quer dizer, o retorno do dinheiro. E aí, nós temos um desafio do nosso livre-arbítrio. Se a riqueza somente Males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Só que nós, pelo nosso livre-arbítrio, temos que fazê-la produzir bem. Quer dizer, o instrumento é bom, o instrumento é perfeito. O grande problema são as escolhas que nós fazemos com ele. Então, a enxada, ela pode servir para você plantar, capinar, trabalhar, trazer prosperidade, mas ela pode ser usada também para agredir alguém. A enxada que é culpada? O cavalo que dispara ou que não coisa é culpado? Não, é aquele que está conduzindo, aquele que está usando, é que vai determinar o uso que ela vai se dar a ela. Isso foi Kardec que falou. E aí nós temos aquelas duas provas na Terra. A prova da riqueza, que desperta grandes tentações, mas serve para testar o nosso desprendimento, a caridade, a humildade e o uso responsável dos bens em favor do próximo. Essa é a prova da riqueza. Essa que é a dificuldade. Você rico, você tem que ter desprendimento, você tem que praticar a caridade e tem que ser humilde. Vocês conhecem algum rico humilde? Caridoso ou desprendido? Existe. Eu não conheço nenhum, mas existe. Aí vem a prova da pobreza. O que é a prova da pobreza? Ela exige imenso esforço contínuo, servindo para testar a nossa resignação, a nossa paciência, a honestidade no trabalho, a fé na justiça e contar com o amparo de Deus. Então, como se diz, é mais fácil um pobre conseguir sucesso porque ele não tem onde falhar, né? O que pode acontecer, a gente chama do bem e mal sofrer. Aquele que sofre reclamando, que tudo, ele vai ter que repetir tudo de novo. Quer dizer, ele sofreu, mas vai ter que não soube sofrer bem, né? O pobre normalmente acontece isso. Ele não sabe sofrer bem, porque sofre reclamando, sofre questionando a vontade de Deus e tudo mais. Então vai voltar a fazer tudo de novo. Agora o rico é complicado. Você botar essa água para circular não é fácil não, tá? E aí nós temos, por que nós temos desigualdade de riqueza? Se nós pegássemos toda a riqueza do mundo, dividíssemos per capita a mesma quantidade para cada um, daria US$ 100 para cada um.
torno de 500, R$ 550. Se divide em toda a riqueza do mundo. Todo mundo acordaria de manhã cedo com R$ 550 no bolso. Aí existem cálculos econômicos já científicos dizendo o seguinte, que ao cabo de 6 meses a um ano, o dinheiro voltaria para de onde saiu. Por quê? Por que nós temos essa desigualdade? Primeiro, aptidões diferentes. Nós temos diferenças inatas de inteligência, habilidade e esforço pessoal desenvolvidos ao longo das encarnações sucessivas. Quer dizer, tem pessoas que têm uma capacidade melhor para gerir o dinheiro do que outros. Uns são avarentos, outros têm a prodigalidade. O avarento vai juntar muito mais, apesar de que ele vai sofrer e vai trazer muito, vai estagnar a água dele, mas ele vai juntar mais rápido do que o que tem a prodigalidade. Prodigalidade é aquela pessoa que não se apega, vai rasgando dinheiro, como se diz, né? A outra causa dessa desigualdade é a evolução moral. Espíritos em diferentes estágios evolutivos necessitam de cenários, experiências e aprendizados totalmente distintos entre eles. E, por fim, nós temos a lei de causa e efeito, onde nós temos oportunidade de reparação de abusos passados ou missões complexas assumidos pelo espírito antes de reencarnar. Então, ele pode ter a riqueza ou a pobreza como uma missão ou como uma expiação. E aí nós temos que entender que todos nós somos usufrutuários. Nada que nós temos é nosso. Nem o corpo. Nem o corpo é nosso. Então, o homem não possui nada de material que possa levar consigo ao deixar o seu corpo físico e o mundo terrestre. Nada, não vai levar nada materialmente. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui e os retira temporariamente para impulsionar o nosso progresso. Então, alguém que tem a fortuna, de repente, perde tudo e alguém passa a ter essa fortuna. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com a oportunidade, eles vai circulando de um lado para o outro. Por isso que esse negócio de você juntar para os filhos não dá muito certo, não, tá? Tudo o que fica na terra, a terra pertence. O que nós levamos então? Quais são os tesouros da alma? As virtudes e qualidades morais, o amor, a bondade, paciência, o perdão conquistados são propriedades do espírito. Isso você leva. O conhecimento e a inteligência que nós adquirimos, nós vamos levar isso e nós vamos usufruir disso em encarnações futuras através das aptidões. Toda sabedoria, toda experiência e aprendizado intelectual ficam gravados na nossa alma e ficam para sempre. As boas obras, é interessante que a gente se torna imortal pelo que nós gravamos na mente das pessoas que conviveram com a gente. Só que essa imortalidade não passa de um século. Vou dar um exemplo. Lembre de algum familiar seu, algum tataravô, coisa assim, o que ele fez há 100 anos atrás. A gente não lembra mais, nem sabe quem que é. Quer dizer, 100 anos é muito tempo para nós encarnados. Ao passo que para o espírito, não. Isso fica gravado e todo o bem e a caridade que praticamos em favor dos nossos irmãos vão se tornar um patrimônio nosso, um verdadeiro patrimônio. E outro tesouro é o desprendimento. A verdadeira vitória está em possuir o mundo, mas sem se deixar possuir por ele. Tem alguém que fala o seguinte: eu adoro o dinheiro, mas o dinheiro serve para me servir, não para me servir a ele, que é bem diferente. Então, gente, finalizando a nossa apresentação, que a gente possa pensar em toda a riqueza que nós temos, que tenhamos muita paz
e que a verdadeira riqueza é o bem que fazemos. E desejamos a todos uma ótima e abençoada semana.